é suficientemente sábio, a não ser aqueles que demonstram através da linguagem a própria sabedoria. Jesus não escreveu nada. Foram os seus apóstolos, né? E aqueles que estavam junto, porque o próprio Paulo, que foi aquele inquisidor, ele nos deixou depois essas cartas e essas epístolas lindas. Agora, qual é o livro que mais abalou o mundo? Eu, outro dia, Herculano sempre me surpreende. Eu encontrei um livro, aliás, me presentearam com um livro, Livros que Abalaram o Mundo. Livro não espírita, tem a contribuição de vários autores, Cruz Costa e outros não espíritas, e de José Herculano Pires. Quando pediram que ele escrevesse sobre livros que abalaram o mundo, ele considerou o livro que mais abalou o mundo, o Evangelho de Jesus, que era o livro que Herculano tinha na sua cabeceira. O amor de Herculano por Jesus é o desenvolvimento de um indivíduo que raciocina e verifica que realmente é o livro que mais pode ajudar na libertação do indivíduo. De autoajuda, né? Nossa Senhora, de autoajuda, de psicologia, de educação, pedagogia, de tudo. De tudo. Agora, o pessoal, sai um livro novo, dificilmente ele compara, por exemplo, com o próprio Evangelho. Porque normalmente é com outras palavras, mas tem o mesmo sentido. É lógico, o Evangelho é completo. Herculano diz que ele surgiu contra a arrogância dos romanos, e ainda encontramos arrogância até no meio espírita, contra a vaidade cultural dos gregos, e como somos vaidosos até no meio espírita, contra a sensualidade dos bárbaros. E no meio espírita existem hoje movimentos, entre alguns menos avisados, para que tudo seja permitido. Contra a disciplina trazida por Jesus de Nazaré, desejam voltar à decadência romana, nos desequilíbrios nutricionais, sexuais, no sentido de gozar a vida como se gozar a vida fosse se tornar escravo. Então Jesus de Nazaré fez um trabalho belíssimo contra as religiões egocêntricas da antiguidade, inclusive a judaica. É o único livro que continua ainda abalando o mundo. Mesmo que o indivíduo não perceba, ele recebe o impacto desse livro maravilhoso, o Evangelho de Jesus. Então, não seria o parâmetro? A todo livro de autoajuda, na parte religiosa, o livro, o Evangelho, seria um parâmetro. E nós sabemos que entre espíritas mesmo, que não querendo que o espiritismo seja religião, teriam que abolir o Evangelho, segundo o espiritismo. Aí aparece bem um trabalho de mentes trevosas, encarnadas e desencarnadas. Abolir o Evangelho seria impedir o desenvolvimento maior do indivíduo. Ou seja, só se consegue consciência tranquila, conforto físico, libertação de síndromes várias através da prática do bem. É o convite maior do Evangelho. O homem de bem, a história da viúva, a importância do amor, a caridade, segundo Paulo. Acabar com o Evangelho seria permitir a intensificação do desequilíbrio na Terra. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. A Escola Profissionalizante Chico Xavier oferece cursos totalmente gratuitos de informática, cabeleireiro, maquiagem, manicure e depilação. O objetivo destes cursos é formar jovens e adultos para ingressarem no mercado de trabalho com melhor desempenho, aumentando assim suas possibilidades de sucesso. Nossa cozinha também é profissionalizante e atende a demanda de doces e salgados para lanchonete no Centro Espírita União. Nossos instrutores são voluntários. Participe você também deste trabalho de assistência social. Conheça a Escola Profissionalizante Chico Xavier e torne-se um voluntário. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas.
descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União, Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da estação Sé do metrô. Telefone 3106-2768. Voltamos com Vida Além da Vida, um programa que tem o patrocínio da Livraria Cultura Espírita União, situada Avenida Rangel Pestana, 233. Hoje, contando com nossa Heloísa Pires, falando sobre o livro. Heloísa, que bom seria que você pudesse ser, nesta comissão organizada, uma que analisa os livros. Eu tenho certeza que você seria médium do seu pai. Que amor, mas eu só aceitaria se você fizesse parte, Nena. Ah, eu seria a advogada do diabo. Porque aí nós pensaríamos juntas. Seu Galves, o Neymar, o Dr. João, a menina ali, aí seria um grupo. Precisa gente que se lembra da morte, Nena. Claro. Porque o espírita teria obrigação de se lembrar da brevidade da vida. Em geral, esquece. Tentamos viver como se fôssemos eternos, entrando em depressão porque não somos eternos. E que tolice, somos indestrutíveis, somos eternos espiritualmente. Agora, o livro, nós sabemos que influencia a mente do leitor. E como? Ele vive aquilo que ele está lendo, se ele é um bom leitor. Senão ele passa por cima. É verdade. Às vezes nem o entende, não é? Então, a análise desse livro seria muito importante até para as escolas, para que possam realmente receber o livro como ajuda. Porque a escola, a pedagogia, você como professora, psicopedagoga, sabe que há análise e recomendação de cada livro, para cada ano em curso. É verdade, olha a importância. E qual é o critério? O critério do MEC, da turma que escolhe livros, é informação. Preparar para o vestibular, mas tem que preparar para a vida. O indivíduo preparado para a vida se prepara para o vestibular. Viver. Ele está raciocinando mais, ele está feliz, ele está atuante, os olhos brilham, a atenção e a memória estão aptas a captar o que ele deseja e precisa aprender. Agora, também pensar em só preparar para o vestibular morte é uma pobreza, né? Ou então esses livros que só preparam após a morte. Também ficar alienado. Não, e Jesus veio trazer a ação sobre a terra. Eu tenho lido alguns livros agora que dá vontade de morrer, não viver mais. Isso é tão lindo. E dizem, é tão perfeito. E eu com quase 80 anos, não é, Luísa? Para que viver? Nós vamos para o mundo maravilhoso. Tudo é tão fácil. Personagens daqui que viveram, eu não diria tanto quanto deveriam ter vivido como espíritas, estão tão bem. A gente também tem esperanças, não é? Eu, pelo menos, tenho. E agora, depois, ser mentor de muita gente, né? Ficar lá, de preferência, nós desejaríamos um céu com harpas. Meio monótono. Mas o céu e o inferno de Kardec explica bem que onde estamos, temos a atuação que nos é própria. Preparamos-nos para a felicidade aqui ou no além através do bem viver. Claro. E Jesus veio trazer isso, viver bem amando o próximo. Agora, há aqueles livros específicos que são crítica dos bons livros. O que você me diz dos evangelhos apócrifos? Eu acho que já existe tanta confusão sobre os evangelhos considerados verdadeiros que precisa ter cuidado. Ernesto Renan faz um trabalho muito bonito na vida de Jesus, origem do cristianismo, tentando separar a verdade da lenda. Mas ele mesmo diz que tudo é de Jesus. O livro que não foi escrito por Jesus é de Jesus inteiramente, até as lendas foram provocadas pela grandeza espiritual de Jesus. Mas se ficarmos atentos aos ensinamentos morais de Jesus, já é o suficiente.